Irmãos, graça e paz, louvado seja Deus pela vida dos irmãos, pela vida da igreja, pela vida das pessoas que estão nos vendo nesta noite através da internet. Este é o instrumento que nós estamos aprendendo mais do que nunca a utilizar para glorificar, para exaltar, para louvar, para adorar, para divulgar a palavra do Senhor, a internet. Nós adoramos a Deus através deste instrumento e convidamos você que está a nos assistir a adorar a Deus também, adorar cantando, adorar ao Senhor ouvindo a sua palavra, estando atento àquilo que o Senhor tem reservado para o seu coração, para o meu coração, para os nossos corações nesta noite. E aí nós vamos ler a palavra de Deus lá no Salmo de número 93, os versículos 1 e 2, um salmo que fala sobre o poder e a majestade do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 93, versículos 1 e 2: O Senhor reina, está vestido de majestade. Sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. Teu trono permanece desde os tempos antigos. Tu existes desde a eternidade. Assim é o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória e majestade a Ele. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir que o Senhor nos conforte, nos confronte, se for do agrado dele nesta noite, pela sua palavra, nos alegre também, através da sua palavra, através dos cânticos. Adoremos ao Senhor em oração. Senhor, te rendemos graças nesta noite. Pedimos-te, ó Deus, que o Senhor clareie a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que a gente entenda o recado que tu tens para nós nesta noite. Nos dá alegria, Senhor, da salvação, nos louvores que vamos entoar-te nesta noite. Bendito seja o teu nome, Deus eterno. Bendito seja Cristo Jesus. Bendito seja o teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos conduz nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor, cantando o hino de número 232, ao Deus de Abraão louvai. Ao Deus de Abraão louvai, louvaste o céu, Senhor, eterno e poderoso, Pai e Deus de amor, ao gostoso Jeová, que terra e céu criou, e ao nome exaltará, o grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, excomandado ser, minha alma deixa a terra e vai gozar do céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus com meu quinhão tomei e prometo, eu que a Deus será, seu infinito amor, feliz em todo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz, e na minha eterna redenção, o meu
confiado em seu amor e para sempre engrandecer meu Redentor. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso na pessoa de Cristo, o nosso Salvador e Redentor. A palavra de Deus, lá em 1 aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18, será esse texto que nós vamos ler agora nesse momento, um texto da palavra de Deus, que ele, na Bíblia, na revista atualizada, ele está sobre o tema a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Na Bíblia que eu estou lendo, que essa aqui é a nova versão transformadora, o tema que está sobre esse texto é a esperança da ressurreição. Essa é a esperança de todo aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor da sua vida, entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Está exatamente narrada nesse texto aqui, 1 aos Tessalonicenses 4, de 13 a 18, onde o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo de Deus, escreveu o seguinte: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Por isso, irmãos, por causa desse texto, nos dá motivos de cantarmos ao Senhor, de glorificarmos o nome dele através dos nossos cânticos. E é isso que nós vamos fazer neste momento. Graça e paz, irmãos. Vinde, cantemos, adoremos, celebremos ao rochedo da nossa salvação, que é Cristo Jesus. E vamos dizer que só há um caminho para a adoração. Esse caminho é Jesus. Ele é a porta que deve se abrir e abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa ver. Cantemos alegremente ao Senhor.
vamos cantar ao Senhor teus altares, porque é bom demais estar na casa do Senhor, louvar a esse Deus todo-poderoso, a esse Deus grande e maravilhoso, que é único, que é digno de todo louvor, de toda adoração, e é por Ele que nós estamos aqui nesse momento, para entoar esses louvores, porque Ele é grande, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é um Deus eterno, e por isso nós glorificamos a esse Deus, nos entregamos de corpo, alma, coração, para dizer a Ele que é muito bom estar com Ele, estar nos altares do Senhor.
Uma boa noite, meus amados e queridos irmãos. Apesar da nossa distância, Deus tem sido bom conosco, porque as nossas orações, a palavra de Deus, tem chegado à casa dos irmãos. Então que o Senhor seja assim glorificado, exaltado, e que o seu nome seja conhecido no meio de nós cada vez mais. E nós iremos conhecê-lo mais pela exposição da palavra do Senhor. Louvamos a Deus pelas nossas orações, pelos louvores, que o Senhor seja assim glorificado. Eu queria trazer uma mensagem sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como eu trouxe da última vez. Estamos vivendo um tempo difícil, e esse tempo difícil ele traz questionamentos quanto à vinda de nosso Senhor Jesus. No entanto, nós precisamos estar firmados e não ficarmos tão entusiasmados, para que a gente não tome interpretações bíblicas exageradas. Então eu quero ir com vocês em um texto que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, leitura do verso 1 ao verso 11, aliás, ao verso 8, que diz assim: Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa, como um ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, melhor dizendo, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Amém e amém. Vamos ter uma palavra de oração pedindo a orientação do Senhor. Deus, nós oramos em nome de Cristo, pedindo que o Senhor venha nos ajudar, dar-nos compreensão da vossa palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Não irei demorar, meus irmãos, na exposição desse texto, mas eu quero falar sobre vigilância. Estamos vivendo, como eu falei na semana passada, um hiato. Estamos no meio da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Estamos nos últimos dias, e os últimos dias são exatamente esses dias que começou o cristianismo. Aliás, todos nós estamos debaixo desses últimos dias, e nesses últimos dias nós devemos falar acerca daquilo que Cristo fez em nossas vidas, expandir o Evangelho, fazer com que o reino de Deus seja conhecido no meio das pessoas, para que elas se convertam a Cristo e creiam nele, para serem salvas da ira vindoura, do juízo final, que é a segunda vinda do Senhor. No capítulo 4, que lemos com o presbítero, do verso 13 ao verso 18, vocês podem observar que Paulo está dando resposta aos irmãos que fizeram pergunta acerca daqueles que morreram. Então, Paulo vai explicar que aqueles que estão mortos irão ressuscitar, juntamente com aqueles que estão vivos, ou seja, nós não temos nenhuma vantagem com respeito aos mortos, nem os mortos têm alguma vantagem com respeito aos vivos, pois todos seremos transformados e iremos viver com o Senhor para todos sempre. A grande tese aqui do apóstolo Paulo é que a igreja ela não deve se preocupar com minúcias acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua segunda vinda, mas estar preparado para quando Cristo voltar, a gente esteja exatamente em atitude de vigilância. Primeiro, essa vigilância é crer em Cristo, como diz o capítulo 1 desta carta, que esses tessalonicenses abandonaram os ídolos
Os deuses que não são deuses, são invenções humanas, se converteram ao Deus vivo através de Jesus Cristo. Então, essa vigilância dada pela graça de Deus, o Espírito Santo em nossas vidas, nos convenceu verdadeiramente de quem é o Senhor da terra e do céu. É o Deus bendito que nos deu Jesus Cristo. Então, logo aqui no capítulo 1 do verso 1, melhor dizendo, do capítulo 5, ele vai dizer: veja, irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva. Paulo está dizendo: não se preocupem, gente, com a vinda do Senhor. Não estejam preocupados em marcar datas, não estejam preocupados em saber o dia, porque isso vocês não devem ficar preocupados, porque exatamente Paulo tinha aprendido com Jesus Cristo e os demais apóstolos que o sucederam, e Paulo foi um deles. Paulo não é um escatologista que se detém em datas, queridos. Ele não vive calculando e marcando quando Jesus irá voltar. Ele se preocupa com a vida da igreja, porque exatamente os escritores se preocuparam com a vida da igreja do Senhor, como iriam viver. Essa segunda vinda, ela vem de maneira repentina, como diz o verso 2 e 3, diz assim: porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como quem vê as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escapará. Segunda vinda, ela não manda um recado dizendo: eu irei vir amanhã. Jesus não está dizendo isso. Ou irei vir daqui a um mês, daqui a um ano, 2 anos, 3 anos. Vem de forma repentina, rápida. A segunda vinda vem como um relâmpago, como o próprio Mateus, o apóstolo, disse que vinha do Oriente e do Ocidente. Aliás, Jesus e Mateus registrou isso. Ele vem como um abrir e fechar de olhos, disse Paulo aos Coríntios. A segunda vinda do Senhor vem de maneira inesperada, gente. O ladrão vem quando ninguém espera, quando uma família não está esperando. Ele não chega e envia uma carta dizendo: tal dia eu estarei aí, e então vocês escondam os seus tesouros. De repentinamente. E isso já é cabalmente para nós, a igreja, que nós não devemos marcar datas, nem ficar preocupados se é amanhã, se será hoje, se será daqui a um mês ou 2 meses. As pessoas vão estar aqui desapercebidas, diz aqui o texto. É como nos dias de Noé, disse o Senhor e Salvador Jesus Cristo: casando-se, dando-se em casamento, comendo, bebendo e festejando. Há alguma coisa errada nisso? Não há. O que há de errado é quando estas coisas elas estão acima das coisas sagradas e das coisas do Senhor. Quando estas pessoas estão desta forma, é porque elas não estão vigilantes. Aí é o que Paulo vai nos ensinar a igreja a vivermos vigilantes, olhando para as coisas sagradas, para o Senhor e nosso Jesus Cristo. Estas coisas não são más, diz eu, mas são totalmente, queridos, coisas que nós devemos evitar para ficarmos atentos com a segunda vinda do Senhor. E viver atento com a segunda vinda do Senhor, ensina Paulo, é vivermos vigilantes, antenados com as coisas sagradas e santas, fugindo do pecado. A segunda vinda de Cristo não será bem-vinda para aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus. É o que diz o verso 2 e o verso 3 que acabamos de ler. Para estes será tempo de destruição, serão dias terríveis, serão desconfortáveis para ele o dia do Senhor, a segunda vinda. E para nós é dia de luz, para os salvos é dia de redenção, para os salvos é dia de viver com Cristo eternamente na luz. Queridos, para o judeu, todo o tempo estava dividido em 2 eras: a era presente, que nós vivemos, e a era futura, que são chamadas por eles de a época de ouro de Deus. Mas entre essas eras, a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, nós devemos viver
irrepreensível. Paulo diz isso em toda a carta, nessa primeira carta aos Tessalonicenses. Esse dia é um dia terrível para aqueles que ainda não creram no Senhor, porque serão dores de parto. É como se o mundo fosse dado à luz. A natureza e a criação do Senhor, a natureza e as pessoas estão gemendo, tendo dores de parto, como uma mulher que vai dar à luz. Para que a criança nasça, a mulher sente dores. Para que o novo mundo nasça, esse mundo também sente dores. Então o novo céu e a nova terra virá, mas em tempo de dores. Essas dores que estamos vivendo, essa pandemia, essa agonia, essas guerras, essa instabilidade que nós estamos vivendo, gente, segunda vinda será inescapável para todos. Ninguém vai escapar. Os ímpios não escaparão. E Paulo está ensinando aqui o que João também ensinou em Apocalipse capítulo 6, do verso 12 ao verso 17. Ninguém vai escapar. Agora cabe a nós, ensina Paulo, termos atitude de vigilância, sermos vigilantes, porque o verso 4 a 7 nos ensina isso. Ele diz assim: mas vocês, ele usa logo a conjunção adversativa, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Queridos, essa vigilância, ela trouxe para nós uma transformação moral. Agora, Paulo formula aqui um contraste. O desejo de Paulo é que, em vez de seus leitores se encherem de vangloriosidade com relação aos dias, eles se preparassem, não ficassem como as pessoas que não conhecem Cristo, não vivessem como as pessoas que não têm esperança, que não têm Deus no mundo, vivendo segundo os seus propósitos, vivendo segundo os seus desejos. Embora, queridos salvos, não saibam, embora, queridos, os salvos não saibam o dia em que Jesus irá voltar, a segunda vinda não apanhará os crentes de surpresa, porque eles estão debaixo do sacrifício de Cristo. Eles terão o azeite em suas lâmpadas, como as 10 virgens, o Espírito Santo em si. Eles estarão esperando a vinda do noivo, um encontro com o noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Paulo disse, queridos, que houve uma mudança em nossa vida. Vivíamos nas trevas, éramos filhos das trevas, éramos escravos do pecado, vivíamos dominados pelo príncipe das trevas, mas agora nós somos arrancados, diz Paulo aos Colossenses, do império das trevas. Então nós aguardamos a segunda vinda do Senhor. Então, prestemos atenção, como estamos vivendo nesse período, porque nós amamos a segunda vinda. A segunda vinda será dia de luz para os crentes e não de trevas, porque nós fomos transformados, e há aqui uma transformação profunda, gente. Fomos regenerados, não fomos transformados exteriormente, mas interiormente, e aí é visto as nossas obras, as obras de Cristo na igreja, por causa da graça do Espírito Santo. Esta vigilância deve ser constante, é o que Paulo diz no verso 6 e 7. Paulo exorta aqui, queridos, no verso 6 e 7, sobre o perigo de dormir como os demais que vivem nas trevas. Dormir aqui significa viver como se nunca houvesse o juízo final. Paulo fala sobre a necessidade de vigiar, estar atento, viver de olhos abertos, olhar a situação em que nós nos encontramos, os avisos que Deus tem dado, de atentarmos para as promessas do Senhor, de vivermos em obediência, sabendo que o juízo de Deus está próximo. Paulo fala também da necessidade de sermos sóbrios, de estar em total controle pessoal de nossa vida e domínio próprio,
em contraste com aqueles que se embriagam e ficam sem controle, não se apercebendo quanto aos perigos da volta de nosso Senhor. Ser sóbrio aqui é não estar nem cheio de curiosidade quanto à vinda de Jesus, mas também nem indiferente, sossegado, é estar atento, vigilante, preparado para a vinda do Senhor. Devemos andar com Deus o dia todo, vigiar o dia todo, devemos estar cheios do Espírito Santo. É por isso que ele fala no verso 8 a nossa capacidade de lutarmos nesse mundo mal. O verso 8 diz assim, para terminarmos: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestimos-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Veja que aqui há uma roupa de um soldado, couraça, capacete, porque a igreja deve estar lutando, militando, falando para todos a glória de Jesus como Salvador. É isso que nós devemos viver nesse período, nesses últimos dias, vivendo em santidade, anunciando a vinda de Jesus e a salvação que há nele. Muitas pessoas adotam uma posição aqui escatológica para escapar da omissão. Há quem diga que é melhor o mundo piorar para que Jesus venha. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que nós devemos viver a semelhança de Cristo e fazer com que esta criação de Deus volte-se para o Criador na pessoa de Jesus e tenha a eles a verdadeira humanidade que foi perdida em Adão, mas foi achada em Cristo pela fé. Veja as 3 virtudes que há aí nessa roupa de um soldado: fé, esperança e amor. Precisamos ser cheios de fé, de amor para com Deus e o próximo, e a esperança de que Jesus irá voltar. Essa é a palavra do Senhor. Eu rogo a Deus que o Senhor venha aplicar essa palavra nos nossos corações. Antes de terminarmos, antes de eu fazer a oração e dar a bênção apostólica, eu quero, queridos irmãos, louvar com vocês mais um hino. Louvaremos ao Senhor para a glória dele. E o nome do Senhor é lindo, e a gente deve estar falando esse nome toda hora, louvando e agradecendo a esse Jesus maravilhoso que morreu na cruz por mim e por você. Vamos estar cantando: ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Isso é essa palavra.
Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu peço que Deus possa nos abençoar. Estejam em oração ainda nesse tempo de dobrarmos mais ainda os joelhos, pedir que a gente possa voltar o mais rápido possível. Que Deus possa ser bondoso com a sua criação, com seus filhos também, para que o nome dele seja honrado e o Evangelho seja assim proclamado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar depois da bênção apostólica. Senhor, a nossa oração é de gratidão. De gratidão, Senhor, pelos louvores. De gratidão, Senhor, pela Tua palavra, pelas nossas orações. E dizemos, Deus, porque és santo, poderoso, inigualável. Poderoso é o nome do Senhor. Nós te louvamos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, que nos amou tanto, e a consolação do Espírito esteja com vocês, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Amém.